Apresentação Pastor Isaac Macedo dos Santos, um órgão divulgador da Igreja O Brasil para Cristo. Tenham todos uma ótima audição. Olá, meus queridos amigos, amados irmãos, que alegria poder estar mais uma vez com todos vocês no programa Desperta Uruguaiana. Sejam todos bem-vindos a um tempo precioso de qualidade na Palavra de Deus, como também na comunhão, que temos na possibilidade da rádio chegando à sua casa e podermos compartilhar de algo do coração do Senhor para o teu coração. A todos os nossos irmãos aqui de Uruguaiana, como também das cidades vizinhas, os arredores também aqui da cidade, que Deus abençoe a vida de vocês. Você é meu amigo do campo, irmão amado que está aí na sua lida diária, no seu trabalho, você que está na direção, que Deus te abençoe de uma forma toda especial. E esse é um dia maravilhoso que Deus nos dá. Meu coração está cheio de alegria em poder estar aqui compartilhando com vocês, e tenho a plena convicção de que quando a palavra de Deus ela é semeada, ela nunca volta vazia. Escutou isto? Não é por acaso que você está sintonizado na Rádio Kairos FM 106.5 aqui de Uruguaiana. Não é por acaso, existe um propósito. No reino de Deus nada acontece por acaso, mas tudo tem um propósito. Amém? E eu quero iniciar esta manhã realizando uma oração. Isto mesmo, nós vamos fazer uma oração. Uruguaiana foi identificada com a bandeira vermelha pelo governo do estado. Então, em função da pandemia, e isso está trazendo muitos impasses aqui na cidade. Há uma preocupação muito grande, não somente no âmbito da igreja, mas também no meio empresarial. As pessoas estão preocupadas com isso por causa da consequência de tudo isso. E nós temos dois milindres, que é a questão da segurança das pessoas em relação ao combate ao vírus, a preservação da saúde, porém também temos a outra questão, que é a área econômica, que é tão fundamental. Mas eu quero orar junto com você. Por favor, dedique um tempo de oração comigo. Vamos orar em breves minutos, mas colocar diante de Deus essa situação. E eu te convido, você que está na direção, e se você puder encostar o carro, o seu veículo, vamos fazer uma oração em relação a isto. Você que está fora de Uruguaiana também, porque isso está afetando não somente Uruguaiana, mas está afetando muitos outros lugares. Na verdade, o mundo todo está neste colapso, mas eu creio na intervenção divina de Deus. Oramos agora. Amado Deus, soberano Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua grandeza e soberania. A Tua palavra diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que Tu não sabes. Ó Deus, o profeta Jeremias declarou isto no tempo de escravidão, num tempo de angústia, num tempo, Senhor, de desolação. Vivemos um momento no qual a humanidade, Pai, enfrenta essa pandemia. Mas, Deus, nós cremos que nada é impossível para Ti, e que todas as coisas, Senhor, se dobram diante do Teu poder e da Tua onipotente mão. Ouve a oração dos Teus filhos, Pai, e tem misericórdia, meu Deus, da nossa cidade, do povo, das famílias, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, das igrejas, das empresas. Nós oramos, Pai, e pedimos perdão pelos nossos pecados e pelo pecado do povo também. Numa oração intercessória, nos posicionamos, Senhor, e clamamos a Tua misericórdia, Pai. Deus, que as pessoas que estão
enfrentando agora, Pai, o vírus no seu corpo. Nós liberamos uma palavra, meu Deus, sobre estas pessoas, Pai, que elas sejam curadas, que o vírus vá embora. Na autoridade a mim delegada, Pai, como líder, meu Deus, do Conselho de Pastores, nesta representação, Pai, eu repreendo no nome de Jesus, unido, Senhor, com os pastores na cidade, e repreendemos esse vírus, Pai, e oramos que ele seja destruído e também cesse o contágio, Senhor. Eu creio, Pai, e neste momento, Senhor, que as casas estejam sendo protegidas de uma forma sobrenatural, que as famílias estejam protegidas, Pai, e que esta praga vá embora, desapareça no nome de Jesus. Deus, também eu quero colocar diante de Ti, crendo que esta situação, o Senhor está convertendo ela. E aonde os índices estão sendo embasados, Pai, pelo número de pessoas da região aqui de Uruguaiana, que no qual, Pai, está motivando o governo estadual de estar passando por essa bandeira vermelha. Oramos, Deus, para que essas pessoas que estão em isolamento, elas sejam curadas imediatamente, meu Deus. No nome de Jesus nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, que elas sejam curadas imediatamente. Para a Tua glória é a nossa oração, Senhor. Assim nós cremos num grande despertar Teu e um testemunho vivo do Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus inunde o coração de vocês e creia, há poder na oração. Há poder. Você que está enfermo, creia, Deus está trazendo a cura sobre a tua vida. Você que tem uma pessoa enferma, ore por ela e determine no nome de Jesus, essa doença vai embora. Essa doença vai embora. Você que está hospitalizado, receba a graça de Deus sobre a tua vida e a libertação do teu corpo, que a tua vida seja restaurada no nome de Jesus. Toda tristeza vai embora, a depressão vai embora, a angústia vai embora, toda opressão vai embora, toda perturbação vai embora no nome de Jesus. E entre a alegria, entre a determinação, a coragem, a perseverança, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ouvir um louvor, queridos, declarando bênçãos de Deus, como também neste louvor, eu escutei ontem um louvor maravilhoso, fala sobre uma história que aconteceu de um menino surdo e mudo, no qual a sua mãe ensinou a ele algo muito especial, como adorar a Deus na igreja. Vamos escutar? Não cesse de adorar a Deus, como também não pare os adoradores. Deus abençoe. Voltamos em seguida. Num congresso de irmãs, era surda e muda, não conseguia adorar. Mas enquanto o grupo a Deus cantava, a presença do Espírito a igreja visitava. Alguém não suportava e começava a pular, outro não aguentava e começava a marchar, outro era mais doidinho, começava a correr. E a criança surda e muda começou a observar. E em libras pra mamãe perguntou: minha mãe, o porquê que esse povo pulou? E do outro lado a sua mãe lhe respondeu: filho meu, isso aqui é poder de Deus. E um menino curioso começou a falar: eu não falo, eu não escuto, mas quero pular. Eu não falo, eu não escuto, mas quero marchar. Dá um jeito, minha mãezinha, eu quero adorar.
Um caderno no armário ela pegou. Em alguns instantes no papel ela anotou. E depois em pedacinhos o papel rasgou. Dentro de uma sacolinha colocou. E nas mãos do seu filhinho entregou. E olhando nos seus olhos começou a falar: amanhã na igreja quando alguém pular, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. Amanhã na igreja quando alguém marchar, tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar. É com papel, ó filho meu, que tu vai adorar. No dia seguinte na igreja o menino chegou. E nos primeiros bancos ele se assentou. Estava observando pra ver quem ia pular. Estava ansioso pra jogar papel pro ar. Quando alguém pulava, papel ele jogava. Quando alguém marchava, papel ele jogava. Quando alguém corria, papel ele jogava. A lágrima no rosto dele até doeu. Um obreiro se aproximou e a mamãe percebeu que o obreiro com o moço brigou. A mãe se levantou e com o obreiro foi conversar. O porquê com o meu filho você foi brigar? E o obreiro furioso começou a falar: será que para o teu filho tu não deu educação? Aqui não é lugar de jogar papel no chão. E a lágrima no rosto da mamãe rolou. O obreiro se assustou e por curiosidade ele se agachou. Pegou um papel no chão e começou a ler. Quando ele leu, a lágrima no rosto então rolou. No papel tava escrito glória a Deus. No papel tava escrito aleluia. No papel tava escrito louvado seja o nome do Senhor. Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador. Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador. Eu sou surdo e mudo, mas sou. Abre a boca pra adorar, ergue as mãos pra adorar. Deus está neste lugar. Tu tem mão e não levanta, tem perna e não pula, tem tudo e não adora o nome do Senhor. Tem saúde e só reclama, tem casa e só reclama, tem tudo e não adora o nome do Senhor. Se tu precisa de papel, eu vou procurar. Se tu precisa de sacola, eu vou te dar. Mas se tem boca, abre a boca aí pra adorar. Mas se tem mão, levante as mãos aí pra adorar. Essa história é verídica. Aconteceu no nordeste do país. Aprende com surdo e mudo. Aprenda com o surdo e mudo a adorar. Que maravilha essa história cantada. Isso realmente aconteceu, foi um testemunho de uma mãe que tinha um filho surdo e mudo, e aquele menino olhava as pessoas adorando a Deus na igreja e não entendia o que estava acontecendo, ele não conseguia conectar, né, aquilo que as pessoas estavam expressando. E então a mãe disse para ele: as pessoas estavam adorando a Deus. Ele disse: eu também quero fazer isso. Eu me encho de alegria de poder estar chegando a vocês e dizer que temos toda a oportunidade de poder adorar ao Senhor nesse dia e agradecer a Deus. Sou grato a Deus pela vida, pela oportunidade que Ele me dá de chegar aqui e dizer o quanto vocês são especiais, o quanto Deus ama a tua família. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é: você já adorou a Deus? Qual foi as tuas primeiras palavras nesse dia? Foi de adoração? Ou foi uma reclamação? Ou foi mais um dia que vai ser da minha vida? O tema que nós vamos estar ministrando hoje fala sobre a terceira lição do curso Crescendo na Fé, que é congregar o hábito saudável. Estamos ministrando durante esta semana e a próxima o curso Crescendo na Fé, e a todos os irmãos que estão participando, vocês poderão estar registrando ali o seu nome no YouTube
ou mandando para mim através do WhatsApp 55997076094 o seu nome. E aí, então, nós vamos estar entrando em contato com você e vamos enviar um certificado para você, ok? É muito importante o curso Crescendo na Fé, porque ele nos prepara, nos dá bases, né, para a gente aprofundar depois mais os estudos. Eu já digo que a gente não consegue esgotar o assunto, mas a gente começa a preparar aquele discípulo, né, ou aquela discípula que deseja realmente aprofundar sua fé em Deus. Nós não podemos ficar no raso. Nós precisamos entrar em águas mais profundas, mas o convite é feito. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos diz: não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. E a Bíblia nos diz, queridos, acerca do congregar, que deve ser um hábito. A definição: congregar é o ato de juntar-se a outros, físico, mental e emocional. No estilo da vida dos convertidos da igreja primitiva, a integração entre os crentes extrapolava o contato físico, de simplesmente estarem juntos. Mas havia um comungar de emoções, a alegria, a vontade de participar, a vontade de dividir, né, e não haver a falta de nada entre eles era muito grande. Ao ponto do evangelista Lucas dizer que era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Está descrito em Atos capítulo 4, versículo 32. Agora, queridos, é possível a gente vir a todos os cultos e não congregar. E é uma verdade. Porque não é simplesmente o ato de você chegar na igreja, sentar, ouvir a palavra e ir para casa. Mas é muito mais profundo que isso. A simples presença física no templo não significa congregar. Eu já vi pessoas dizer assim: pastor, eu vou em determinada igreja, porque eu chego lá, já sento lá no último banco, eu escuto a ministração, os louvores e vou para casa. E ninguém pergunta meu nome, ninguém sabe quem eu sou, e eu prefiro assim, porque aí eu já tenho uma vida mais privada, porque a convivência na igreja ela pode ser problemática. Aí eu disse para esse irmão: tu está errado, tu não está certo, porque quando você vem na igreja você precisa interagir com os irmãos, e interagir é aprender a lidar com a resiliência. E a resiliência, o que significa? É a capacidade da gente envergar, mas não quebrar. Então é importante você entender isso. A simples presença física no templo não significa congregar. É apenas o primeiro e mais rudimentar dos instrumentos para o envolvimento com os membros do corpo de Cristo. O culto é um momento festivo entre pessoas que se amam e amam a Deus, e juntas querem expressar esse amor a Deus. Eu sempre digo que a parte mais importante do culto para Deus é o louvor. A parte do culto mais importante para nós é a palavra. Mas muitas vezes nós gostamos, mais é do louvor e menos da palavra. Mas a palavra nos ensina a louvar a Deus e reconhecer, os seus feitos, as suas obras, e assim render ações de graças. Porque eu reconheço tudo aquilo que Ele tem me dado. Por isso eu rendo ações de graças. E a Bíblia nos descreve que a parte do culto, que o nome culto significa serviço. Então, quando eu vou cultuar a Deus, eu vou para prestar um serviço a Deus. Que serviço é? A adoração. Pastor, mas adorar a Deus é um serviço? Sim, porque é uma entrega da minha parte, direcionada àquele que recebe o meu culto.
Entendeu? Por isso, então, quando nós cultuamos a Deus, nós expressamos nossa gratidão, nosso amor, nossa devoção a Ele. Só que o culto não é só feito de uma pessoa só. O culto ele é integralizado com outras pessoas que unidas. Jesus ele disse, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos ali no meu nome, eu estarei. Então o culto ele é uma formação de um grupo de pessoas que prestam a sua adoração, reconhecendo aquele que está sendo adorado. E juntas então elas expressam o amor de Deus, ministrado incondicionalmente pelos seus adoradores. Existem 2 tipos de pessoas que não congregam. Quais são elas? Aquelas que não vêm ao templo. São uma desses 2 grupos. Embora somente vir ao templo não signifique congregar, isto serve como um instrumento de aproximação entre as pessoas que congregam. Por exemplo, hoje, através das mídias sociais e redes sociais no qual nós estamos trabalhando muito, por exemplo, as lives, a igreja na internet, né, através do WhatsApp, enfim, a rádio, é muito bom a gente receber as programações e a gente não sair de casa. Não saia de casa, esse é o tema, né? Não saia de casa. Mas eu quero falar para você que é muito importante você ir à igreja, ir ao templo. Faz parte também do serviço. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito grande a nos acomodar. Quantas pessoas ficaram felizes porque agora fica em casa, né? Adore a Deus em casa. Amém. É importante. Tem pessoas do grupo de risco que realmente tem que ficar resguardada, né? Mais protegidas. Mas eu quero falar para você que tem condições de ir à igreja, você não pode se abster disso, porque o ir à igreja é muito importante. E eu explico para vocês, essa ideia de não ir à igreja, de receber o culto em casa, apenas prestar o culto em casa, ele fica muito frágil. Por que muito frágil? Porque em casa, quando nós estamos, por exemplo, participando ali, digamos, assistindo uma mídia, muita coisa pode acontecer. Pode faltar luz, a internet pode estar ruim, né? Pode dar algum problema na transmissão, ou chega uma visita, alguém interrompe aquele momento. Agora na igreja não, o culto está acontecendo. Existe toda uma preparação espiritual para aquele momento do culto. Então quando a pessoa sai de casa, algo muito importante ela faz, ela se desprende daquela vida corriqueira que ela tem na sua casa, certo? Ela se desprende daquilo e ela então vai para um ambiente consagrado, um ambiente que está organizado para receber as pessoas que vão cultuar a Deus. O templo está organizado, existe uma equipe de intercessão, existem pessoas que estão ali preparadas, né? Portaria, atendimento, acolhida, por exemplo, o rever os outros irmãos também e também sentir falta dos outros irmãos. Agora, quem não vem no templo não vê isso e não sente isso. Então é muito importante, por mais que você esteja gostando desse momento no qual da quarentena, eu quero motivar você a não ficar em casa, né, passando a questão dos cuidados, né, desse momento no qual nós estamos vivendo. Quero dizer para você, volte a congregar. Ou se você não está indo em nenhuma igreja, é muito importante você procurar uma igreja. Né? Procure a igreja mais próxima. Eu não estou só falando aqui em questão a igreja, o Brasil para Cristo, com relação a ela, né? Mas o desejo grande é que você vá lá para a igreja Brasil para Cristo. Mas se tem uma igreja cristã, que está pregando o Evangelho de Jesus, né? Que está pregando Pai, Filho e Espírito Santo, querido, vá nessa igreja ali que está pregando a palavra cristocêntrica, mas não deixa de congregar, não deixe de congregar. Agora, existe também aqueles que vêm às reuniões, mas não se envolvem nem com o culto e nem com as pessoas. São frias e indiferentes, com medo dos relacionamentos e seus conflitos. É aquilo que eu falei. Geralmente são pessoas que já foram traumatizadas com relação a feridas de igreja. Eu não sei se eu estou falando com alguém que já sofreu com isso, mas de repente pode ter acontecido, né? Você ter sido frustrado com alguém, se decepcionado com alguém, ou até mesmo com a liderança. E isso ocorre muito.
Eu quero dizer para vocês, até eu como pastor, a gente é humano e muitas vezes a gente erra. A gente fala, né? Às vezes de repente a gente está com o coração angustiado por alguma coisa, está nervoso, ou é o momento ali, e aí a gente de repente distratou alguém. Mas eu quero falar uma coisa para você: perdoa o seu pastor, perdoa o seu líder. É muito importante você entender. Muitas vezes a gente não quer se envolver na igreja, não quer participar, não quer estar indo aos cultos, não quer estar indo em nenhuma igreja, porque a gente já tem uma ferida religiosa, né? Uma frustração com relação a alguma igreja. A minha palavra para vocês é convidá-los, né, a tratar isso aí, a tratar, voltar onde você caiu, né? Voltar onde você se machucou, voltar e conversar com essas pessoas que você teve uma imagem negativa sobre ela, né? Sobre um líder, enfim, ou sobre alguma pessoa que de repente ocorreu uma quebra de relacionamento, alguma pessoa que era muito próxima de você, houve alguma situação, mas é importante você tratar isso. Por quê? Porque a gente pode criar circunstâncias, né, para nós argumentarmos e dizermos: não vou mais na igreja porque a gente se depara com situações negativas e eu não quero passar por isso. Ou, por exemplo, vamos à igreja, mas eu não quero estar me envolvendo, né? É aquele tipo de pessoa: não, deixa eu no banco, deixa eu quietinho aqui, termino o culto, eu já vou pro rumo da minha casa, não converso com ninguém. Isso é um problema, então você precisa tratar isso. Queridos, congregar significa se envolver. E é interessante que o se envolver, é claro que pode dar e gerar atritos. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Agora, o detalhe é o seguinte: este corpo precisa ser ajustado. Nós não somos um corpo desajustado. Precisa ser alinhado. O corpo precisa ser tratado. E aí vem os remédios de Deus para o tratamento desse corpo. Qual é o remédio? A palavra de Deus. A palavra de Deus corrige, alinha, transforma e nos coloca todos como servos. E se você for à igreja com um coração de servo, a tua motivação será diferenciada. E outra coisa, a sua perseverança lá será diferenciada. Eu digo para vocês, se hoje eu estou aqui como pastor, eu passei um bom tempo servindo ao meu pastor, obedecendo, amando, respeitando, suportando, né? Enfrentando muitas vezes coisas que eu digo para vocês, eu poderia ter dito: não quero mais estar aqui, eu vou embora e tal, mas eu perseverei, eu aprendi muitas coisas ao lado do meu pastor. Aprendi cuidando da igreja, auxiliando, né, amparando os irmãos, ministrando, apacentando, ajudando a equilibrar o rebanho. E é interessante que isso é congregar, queridos. Agora, se eu for na igreja só para aquilo que eu gosto, não é congregar. Você está só sendo motivado emocionalmente. Agora, congregar é um costume saudável, que deve ser exercido com regularidade, disciplina e, acima de tudo, de maneira prazerosa. É aquela situação, né? Muitas vezes eu vejo pais que dizem: gurizada, tá na hora de ir para a igreja. Vamos lá, né? Que nem quartel. E às vezes a criançada está lá na brincadeira e justamente na hora da brincadeira chega lá: é hora do pro culto, é ir pro culto. E eu vejo que muitas vezes a gente tem o hábito de congregar de uma forma errada, né? Eu quero dizer para vocês, pais, como é importante os filhos verem os seus pais em casa cultuando a Deus. Pastor, posso cultuar Deus em casa? Sim, unido com a sua família. Por exemplo, na Igreja Brasil para Cristo nós temos uma programação justamente hoje, quarta-feira, que funciona da seguinte forma: eu tenho um tema no qual hoje nós vamos estar repassando para os irmãos, né? E esse tema é disponibilizado no WhatsApp e também no Facebook, e os irmãos colhem esse tema, e esse tema ele é lido junto com a família. Ele foi desenvolvido, esse projeto, para este momento de pandemia.
né? Mas estamos vendo tantas coisas proveitosas que os irmãos em casa, né? Irmãos que não têm um cargo na igreja, irmãos lá que estão nas suas atividades normais lá, muitos são membros de banco, mas eles estão aproveitando este tempo de leitura, e aonde eles envolvem os filhos, aí tem a oportunidade de cantar, tem a oportunidade de fazer a leitura bíblica, de fazer uma oração, e o compartilhar da palavra. Não precisa ser um pregador, porque o texto está todo ali, né? Eles vão lendo e vão discutindo aquela lição, que é fácil de interpretar ali. E vocês têm que ver o que os irmãos estão aproveitando. E uma coisa importante que um irmão disse assim: pastor, eu estou emocionado porque eu vi a minha esposa pregar, ela compartilhou da lição e se emocionava lendo a palavra de Deus. E aí eu estava mostrando para os irmãos, você sabe que ali as crianças estão observando os pais orarem, chorarem, né? E aí o que acontece? O culto começa em casa, no ambiente de casa. E é importante isso, o culto começa no ambiente de casa e no qual se reflete lá na igreja. Porque muitas vezes os filhos conhecem seus pais orando na igreja, mas não conhecem seus pais orando em casa. Veem seus pais cantando na igreja, mas veem seus pais em casa reclamando. Não consegue juntar, né, a casa com a igreja, eles veem uma coisa muito distante. O que se transforma apenas num ambiente religioso. Mas a Bíblia fala e nos descreve que em Hebreus 10, 25, né, que o hábito é saudável, é um costume agradável. E não pode ser então, vamos para a igreja. Não, o momento do culto é um momento festivo, alegre, uma celebração de júbilo, de vitória, porque nós somos um povo a quem Deus libertou e verdadeiramente nós somos livres. Uau, nós somos livres. Nós pertencemos a um povo mais feliz da face da terra. Isso é importante, queridos, nós termos na nossa casa essa alegria. Então, o vir ao templo e reunir-se com os irmãos como se fosse uma obrigação penosa, quebra a comunhão. A pessoa que congrega é parte integrante de um todo, sente a falta e sabe que se faz falta no culto. Quantas vezes as pessoas estão no culto desligadas dos outros, ou vão cumprimentar uns e não cumprimentam os outros? Isso está errado. Nós, quando estamos congregando na igreja, nós não temos separação, facção, dissensão. Nós temos um amor integrado. Podemos ter irmãos que são mais achegados e outros apenas conhecidos, mas uma coisa eu quero te falar, que a Bíblia nos descreve que nós temos que ser criadores de pontes, construtores de pontes. Em Hebreus 10, 25 também nos ensina que alguns perderam esse costume, mas que nós devemos alimentá-lo. O costume é alimentado quando uma atitude é tomada de maneira sistemática e disciplinada, tornando de uma forma rotineira. Como assim, pastor? Verdade. Por exemplo, você, meu querido irmão, tem que criar um hábito de ir à igreja, ir no culto de oração, no culto de adoração, no culto de celebração, o culto de estudo. Você tem que criar um hábito e sentir a falta. É como o café da manhã. Quando você não toma o café da manhã, você sente a falta. Se não almoça, não sente a falta? Pois é, o teu organismo já está habituado a se alimentar naquele período. Da mesma forma, quando você falta um culto, se você não está sentindo a falta daquele culto, daquele momento de adoração ao Senhor, por exemplo, da sua oração, irmão, tem algum problema com você. Já dizia o meu pastor, brasa fora do braseiro apaga. Compreendeu? Se você ficar longe do braseiro, você apaga. Mas não dá. Aí a pandemia agora, esse momento, né, do vírus, não vou me expor. Mas quantas vezes nós nos expomos para tantas outras coisas? Esse dia eu falei sério na igreja, eu digo, irmãos, quantas vezes os irmãos para ir numa festa, né? Isso em período de pandemia, para ir no acampamento, para ir no retiro, para ir sei lá onde, aí arranjaram, né, desculpa para ir.
Mas quando vem para a igreja, não pode por causa da pandemia. E isso não está certo, não. A minha motivação tem que ser maior para ir à igreja. Ai, pastor, mas parece uma coisa muito religiosa. E religiosa depende da tua motivação. Tu não gosta de estar na casa do teu pai? Pois é. Eu amo estar na casa dos meus pais. Estou sentindo muita falta de estar na casa do pai e da mãe. Eles estão me escutando agora. Sinto muita falta, pai e mãe, de estar na casa de vocês aí. Meu coração se enche de alegria quando eu chego na casa de vocês. Então, da mesma forma, estar na casa do pai é extremamente importante, saudável, prazeroso. Agora, temos várias rotinas em nossa vida, tais como escovar os dentes, tomar banho, dormir, almoçar, jantar, que exercemos com regularidade e sentimos falta por algum motivo no qual ficamos impedidos de fazê-lo. O cristão, aquele que realmente professa Jesus e que vai morar no céu, pode considerar-se alguém que congrega quando ir ao templo, participar das atividades extraculto e conviver o dia a dia com os irmãos, torna-se um estilo de vida. Compreendeu? Um estilo de vida. O salmista, ele descreve lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, unidade. A gente, quando vê um corpo unido, é muito interessante. Numa caçada, onde os leões saem, por exemplo, para atingir, as suas presas. Por exemplo, o leão, ele tem uma estratégia. Ele não consegue enxergar definido a sua imagem visual. Ele enxerga vultos. Mas interessante, quando o leão olha para o rebanho, ele olha uma coisa inteira. Então, qual é a ideia do leão? É atingir o rebanho para que o rebanho se espalhe. Então, quando o rebanho é espalhado, o bando é espalhado, o que o leão faz? Ele começa a procurar os mais fracos, os mais debilitados, que não vão conseguir acompanhar a grande manada. Então o leão atinge aquele que está desgarrado. Percebeu isso? Você que está longe do pastoreio, você que está longe da cobertura pastoral, isso é importante, porque quando eu faço uma oração pela igreja, eu oro e digo assim ao Senhor: Deus, todas as pessoas que estão debaixo do meu pastoreio, na autoridade que o Senhor me conferiu como pastor, aonde o meu cajado alcança, aonde a vara, a disciplina, a orientação da palavra que o Senhor me deu, aonde ela está alcançando, Pai, essas pessoas que estão debaixo da autoridade que o Senhor me deu, proteja elas. Proteja elas. Cesse toda ação maligna contra elas. Toda feitiçaria, macumbaria, toda praga maldita contra essas pessoas, cesse agora o poder das trevas. Irmão, essa autoridade foi dada a mim como pastor. Essa autoridade foi delegada a mim como ministro do Evangelho que cuida dessas pessoas. Agora eu vou te falar uma coisa. Você que está longe do rebanho, você que está em rebeldia com seu pastor, que está afastado do rebanho, pensa se essa oração vai te alcançar. Não vai te alcançar, amado. Você está longe da igreja, vai na igreja quando dá. E está errado, muitas vezes a gente diz assim, não tenho tempo para a igreja. Não tem tempo? Quer dizer que é Deus que tem que entrar na tua agenda? E você não coloca a prioridade? Você está errado, querido. Você está à beira de cair. Mas o salmista diz no Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Que alegria é esta? No Salmo 110, 2 diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Também em Salmo 2:11 nos diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. E Salmo 2:11, Salmo 84 também nos diz isso. Olha só, servir a Deus com alegria. Para mim, eu vou falar para vocês, é um compromisso que eu tenho assumido aqui na rádio. De todas as manhãs estarmos aqui preparando uma mensagem, preparando um estudo. A gente não tira da cabeça simplesmente aqui, vamos ver no que vai dar. Não, a gente se prepara.
Mas é algo tão importante que eu faço não é com obrigação. Eu tenho um monte de coisa lá no escritório da igreja para fazer. Eu tenho um monte de responsabilidade para fazer. Mas eu falo para vocês algo tão importante que eu estou fazendo isso com muita alegria. E para mim servir a Deus não é obrigação, mas é privilégio. Servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é privilégio, não é obrigação. Agora, vamos pensar um pouco sobre as características da pessoa que congrega. Em Atos 2, 41 a 47 vai nos descrever isso. Essa pessoa que congrega, ela é batizada. Quer dizer, ela está em aliança, ela está envolvida, ela quer somar, não somente com a sua presença, mas ela está integrada ali nas atividades da igreja, participa financeiramente com a igreja. Eu sempre digo, o irmão que está integrado na igreja, ele ama aquele trabalho. Por exemplo, eu tenho pessoas que estão me apoiando na programação da rádio, nas programações que realizamos na igreja, que são apoiadores financeiros. E essas pessoas, elas estão em aliança. E eu vejo o desejo delas, pastor, eu não tenho coragem de ir no rádio falar, mas o senhor tem coragem, eu vou apoiar o senhor para estar lá ministrando. E eu quero apoiar o senhor. A Bíblia também nos fala que estes irmãos, no capítulo 2 de Atos, eles perseveravam na prática e nos ensinos dos pastores, em manter a comunhão mesmo com dificuldades. É impressionante, né, que até tinha as dificuldades de relacionamento. Quantas vezes nós podemos, amados, ter conflitos no meio do rebanho? Mas a importância que tem de nós estarmos debaixo do pastoreio e sabermos que o pastor está ali para equilibrar o rebanho, corrigir o rebanho, tratar o rebanho, orientar. E é importante, como eu vejo a importância de um pastor equilibrado, né? Um pastor também que naquele momento da turbulência no meio das ovelhas, o pastor dá uma palavra de equilíbrio. As ovelhas ficam tranquilizadas, elas ficam calmas. Isso é tão precioso. Está um momento de caos, mas as ovelhas vão se acalmando ali na orientação. E outra coisa, as ovelhas se submetem ao pastoreio. Diz que na prática de criação de ovelhas, né, em Israel, principalmente naquelas regiões da Ásia, acontece muito que a ovelha, quando ela se acostuma tanto com o pastor, depois se a ovelha ela é vendida, ela vai ter muita dificuldade de engordar, de crescer e tal, tanto que quando ela é vendida já é aconselhado levar para um matador, e por causa da convivência dela no meio do rebanho. E hoje a minha orientação para pessoas que saíram de rebanhos, né, a minha orientação é que somente em casos extremos mesmo que ela então mude para uma outra denominação, mas caso contrário ela volte aonde ela teve problemas, porque ela precisa voltar e se acertar com o seu pastor, né, corrigir. E pastores também busquem as ovelhinhas que se perderam, né? A importância que tem de estar tratando essas questões e corrigir. Agora, essa perseverança na prática dos ensinamentos dos pastores é muito importante. E está contigo, ovelha, está comigo. Você está entendendo? Nós precisamos nos submeter. Agora eu vou na igreja e só ouço aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir eu não ouço. Aí a gente entra no outro viés, né? Negligenciamos os ensinamentos. Também esta igreja, ela coopera com a realização dos milagres. Quer dizer, ela está tão alegre. Essa pessoa está tão alegre, por exemplo, convida seus vizinhos, leva na igreja. Há uma ministração, a palavra, né, está ali sendo discorrida e ele está ali intercedendo, orando. Deus abençoa o culto, abençoa o pastor, abençoa, Senhor, que essa noite seja uma noite transformadora, que esse dia, essa ministração, o ambiente da igreja seja um ambiente de milagres, um ambiente de maravilhas. Quer dizer, eu estou integrado nesse propósito. É um exército que está ali unido, porque estamos invocando a presença de Deus. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome invocar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos céus e sararei a sua terra. Como é importante nós declararmos isso, como está escrito em Crônicas. A Bíblia também nos ensina aqui que estes discípulos estavam juntos e partilhavam com os que creem. Agora eu vou na igreja para receber minha bênção, né?
Eu quero ir na igreja, pastor, para receber minha bênção. Irmãos, é óbvio, choveu no molhado. Se você vai apresentar diante de Deus o teu clamor, tu vai à igreja, quem vai à igreja vence, certo? Quem vai a Deus vence. Quem chega na presença de Deus nunca volta de mãos vazias. Agora, o que é interessante é o seguinte, isso não pode ser o primordial para te buscar. A prioridade para você buscar é a sua comunhão com Deus. Você precisa buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão te ser acrescentadas, ok? Então, o que acontece? Quando eu estou buscando a Deus, eu também estou entendendo muita coisa. Por exemplo, pode estar do meu lado um irmão que está em necessidade. E eu estou lá dizendo, Deus, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um carro zero. E o irmão do lado está fazendo uma oração, Senhor, me ajuda a que se abra uma porta de emprego. E eu preciso, Senhor, estar empregado porque vai faltar comida lá em casa. Pensa comigo, 2 orações, um está pedindo em demasiado, o outro não tem nada. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que esta igreja, ela tinha o quê? Um objetivo de partilhar. Quantos querem lá em casa comer picanha? Quantos querem lá em casa comer picanha? Com certeza, todos vão levantar a mão, né? Agora, quantos que estão aí em casa querem convidar todos os rádios ouvintes para ir na sua casa comer picanha? Ah, pastor, aí muda de figura, né? Pois é, mas quando a gente quer para nós, né? É uma posição, mas quando a gente vai dar, é outra postura de coração. Pois é, essa igreja tinha tudo em comum. Eles pegavam, por exemplo, alguém tinha 2 carros, pegava um carro, vendia e entregava, distribuía entre os irmãos. Esta era uma prática da igreja primitiva. E hoje eu vejo que há uma grande necessidade de nós entendermos isso. Muitas vezes eu estou pedindo a Deus uma coisa que eu não estou entendendo. E Deus está dizendo assim, ó, por que eu vou te dar se tu não poderás devolver para mim? Compreendeu? Deus te dará tudo aquilo que você puder devolver para Ele. É importante você compreender que a necessidade de partilhar está ligada inteiramente à generosidade de Jesus. Então, esta igreja também persevera em estar com os irmãos no templo e em casa, alimentando um espírito de alegria e sinceridade. Amém, queridos? Não é somente num momento, mas a igreja está sempre interligada, sente a falta dos irmãos. Eu não estou falando aqui, queridos, que você tem que estar direto na casa do irmão. A Bíblia fala, não te detenhas demais na casa do teu próximo, para que tu não sejas inoportuno. Mas o importante é você compreender que a sua estada na casa do irmão tem que ser para motivar, alegrar, né? E não seja todo momento, porque às vezes tu passa demais na casa do irmão, tu acaba sabendo demais da vida dele, isso não é o correto. É que você tem que ter um hábito saudável, que seja equilibrado e não inoportuno. Louva a Deus e torna-se parte agradável, né? Conquistando as pessoas a salvação. Como é bom a gente morar do lado de um crente alegre, feliz, saudável, que tem uma vida com Deus, no qual os seus vizinhos têm alegria de até aceitar o convite dele para ir na sua igreja. Mas lamentavelmente tem crente que só o sangue de Jesus, porque a pessoa, ela é uma pessoa sem alegria, sem amor e está sempre em confusão com os vizinhos. Quando é que esses vizinhos vão ir na igreja por convite dele ou dela? Nunca! Mas tem que ser agradável. Amém? Então, louva a Deus. Ela é agradável, é uma pessoa que está sempre disposta, disponível para ser servidora. Como é importante nós termos isso. E finalizando, por que existem irmãos que não congregam? Porque existem pessoas que não creem no dia do Senhor que se aproxima. Pessoas que dizem, amanhã eu vou, como eu falei ontem. Mas talvez o amanhã nunca chegue. Talvez a pessoa, eu tenho tantas pessoas que eu convidei para ir na igreja, a pessoa diz para mim, amanhã eu vou. Mas nunca foram. E chegou a morte e realmente encerrou-se. Mas o Senhor está nos chamando, né? Você tem a oportunidade de fazer hoje, vá hoje. Uma outra questão importante das coisas, muitas pessoas
gostam de ir na igreja quando tem promoção, tem festinha, tem excursão, tem uma atividade. Mas isso não é o correto. Você tem que ir para estar interligado em todas as atividades da igreja. Seja até, meu querido, para limpar o banheiro da igreja. Uma ótima ideia. Você quer mostrar, né, um coração integrado com a igreja? Esteja pronto para limpar até mesmo os banheiros da igreja. Ah não, pastor, eu sou fulano de tal, eu sou o juiz. Irmão, ótimo. Agora você vai ter uma atitude exemplar de um juiz se abaixando e limpando lá, né, o banheiro da igreja. Isso é algo muito precioso que integra a gente também no propósito de ser igreja. Participar das coisas, né, que gostam apenas não é correto, tem que se envolver no todo. E também estar interligando as pessoas para não deixar ninguém de fora. Muitas pessoas estão presas ao mundo. Sabe a história do crente Raimundo? Um pé na igreja e outro lá no mundo? Pois é, irmãos. Não fica em cima do muro, queridão. Viu? Não dá para ficar em cima do muro. Porque o muro já tem dono. E eu quero lembrar vocês que o muro não é Deus que é o dono do muro. O diabo é o dono do muro lá. E ele adora que as pessoas fiquem em cima do muro. Porque ele sabe que quem está ali não é nem quente nem frio. Ele é morno. E Jesus já disse, né, o que acontece com o morno. Então, muitas pessoas estão presas ao mundo, mas não querem se libertar, não querem sair de lá para assumir um compromisso. E também não possuem o senso da real presença do Senhor. Pensam, não vou ao templo, à igreja, e não entendem que quando participam dos cultos e atividades do culto local, estão indo a Jesus, aos irmãos e ao corpo de Cristo na terra. E eu encerro essa lição dizendo a todos vocês, vão à igreja, vão à igreja. Se organizem, álcool gel nas mãos, máscara, né? Vão para a igreja. Preparem a família, vão para a igreja. Vamos buscar o Senhor. Pastor, eu não tenho como ir. Bom, então, mas vamos pedir. Pastor, venha, nem que seja no portão. Ora por nós, pastor. Ore por nós. Pastor, ministra sobre a nossa casa. Pastor, ore pela nossa família. E uma coisa importante, queridos. Você já orou pelo seu pastor hoje? Já ligou para ele? Já mandou uma mensagem para ele? Faça isso. Isso, diga para o seu pastor, pastor, olha, eu estou com o senhor, pastor, estou debaixo da sua cobertura pastoral. Isso é importante, queridos, amém? Em nome de Jesus. Quero orar por todos e dizer para todos os irmãos, mantenham-se congregando, vão à igreja com alegria, com entusiasmo, e a glória do Senhor se manifestará. Amém? A todos os irmãos que estiveram participando conosco na programação, nosso grande abraço, nosso amor por vocês. Continuem ligadinhos, no nome de Jesus, continue. E também mande as suas informações e perguntas, né, que vocês têm a respeito do estudo que está sendo ministrado. Também, queridos, aos nossos irmãos do GETAI, eu vou estar trazendo o pastor Dirceu aqui para estar participando conosco, falando sobre o GETAI e todos os serviços que o GETAI está trabalhando. E quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão lá. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Oramos agora. Querido Deus, soberano Pai, sou grato a Ti por esse tempo de qualidade, esse tempo precioso que o Senhor nos deu nesta programação, onde aprendemos o hábito saudável de congregar. Derrama Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, que estão ouvindo essa ministração, como também aqueles que estão enfraquecidos, estão longe e têm dificuldade de voltar, mas que através desta oração, Pai, desta palavra ministrada, Deus, haja um mover neste coração, que o irmão volte a congregar. Volte, ovelha perdida, volte, ovelha, que o Senhor te alcance aonde você está e que você possa ser transformado em nome de Jesus. Daqui a pouco, muito mais de Deus para você, aqui na Kairos FM. Kairos FM 106,5. Venha conhecer a Barbearia Gálatas, o melhor atendimento da cidade pelo menor